Irmão, se você puder me ajudar com glória a Deus aí, por favor. Tá um silêncio. A pastora foi falando, eu falei, misericórdia, essa aí não sou eu. Mas, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, no livro de Jonas, no capítulo 1. Eu fiquei pensando nisso, falei, por que eu vou pregar essa mensagem se lá na igreja só tem crente, daqueles que oram bastante? E eu falei, Deus, qual que é o propósito disso? Porque antes do pastor me chamar, eu comecei a estudar, falei, nossa, eu tenho uma palavra, uma bênção, que palavra incrível. E fiquei estudando várias coisas sobre isso. Eu falei, tá bom, Deus, eu aprendi, mas agora eu queria saber o que o Senhor quer falar com isso? Para quem que o Senhor quer falar isso? Aí Deus, parece que você escuta quando não é de você mesmo. Ele falou assim, é para você mesmo. Você precisa aprender para você mesmo. E aí, quando a ótica foi para mim, aí começou a doer diferente. E quando você pensa, não, eu vou falar isso aqui para aquele irmão, para aquela irmã, mas aí você troca e fala, não, eu preciso falar isso para mim. Aí é mais embaixo. E eu comecei a ter outros olhos sobre essa palavra, e eu queria compartilhar com vocês Jonas capítulo 1, versículo 1 também. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Por enquanto até aí, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta também. Deus, é só a sua palavra e não deixe eu atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Eu vou te dar um contexto dessa história que é bem conhecida. Eu acho que até as pessoas que não são do meio cristãos devem conhecer o Jonas e a baleia. E eu sempre pensei, primeiro, que era uma baleia. Segundo, eu pensei, Jonas ficou com medo de morrer e por isso que ele não foi. Coitado de Jonas. Mesmo a palavra dizendo depois a verdadeira intenção de Jonas, eu falei, nossa, tadinho, né? Quem que iria? Porque a gente sempre vai escutando só partes da história, mas eu fui me aprofundar um pouquinho e existia um contexto de Israel que ele foi dividido em 2 reinos. Então, depois de Salomão, houve uma divisão e a descendência de Salomão ficou com 2 tribos e foram divididas entre Israel do Sul e do Norte, que ficou chamado de Judá. Os irmãos teólogos me perdoem se eu errar alguma coisa. E o reino do Norte era onde Jonas se encontrava, e antes do reinado antes do contexto que ele estava, passaram-se 19 reis sobre o reino do norte, e nenhum prestou. E começou com Jeroboão, que era o primeiro rei desse reino do norte, e o povo começou a falar assim, eles saíram, se separaram, mas eles começaram a sentir falta de adorar, e lá não tinha templo, lá não tinha nada. Então eles pensaram, vamos voltar para o Israel do sul, que era Judá, e vamos adorar lá. Só que Jeroboão falou assim, não, eles não podem voltar. Então já tem uma ideia incrível, vou fazer 2 bezerros de ouro, vou chamar eles aqui estão seus deuses, podem adorar. E o que Israel falou? Nossa, que absurdo, como assim? Esse não é o Deus verdadeiro, não pode adorar imagens? Eles falaram, não, tá bom. Eles aceitaram aquilo que Jeroboão falou para eles, e ali começou a idolatria de Israel naquele ponto. Porque eles só conheciam a ordem de outros homens. Porque é mais ou menos igual a história de Moisés. Moisés subiu e aí o povo ficou ali e eles queriam só participar do ritual. Eles não estavam querendo, a presença de Deus em si. Se eu adorar aqui, tá bom. E aí eu falei, nossa, que isso traz para a nossa vida? Às vezes a gente está acostumado só com o ritual. A gente está acostumado com as pessoas falarem para nós como que a gente deve adorar, as pessoas lerem para nós, as pessoas orarem para nós, e o que eles disserem para nós tá bom.
Porque às vezes nós não conhecemos o que Deus está dizendo. E aí a gente pode ser enganado por qualquer outra coisa. Porque o povo tinha medo de se achegar a Deus e falou para Moisés, falaram para Moisés, pode subir, sobe no meu lugar. Eles não queriam, eles queriam terceirizar o serviço. E às vezes a gente também está terceirizando o serviço. Não vocês, no caso eu. Às vezes eu coloco várias pregações, ouvi a pregação, ouvi outra pregação, ouvi um louvor, mas falta o tempo de eu parar para ler, eu parar para aprender, eu parar para cantar. E Israel acreditou nisso e foi se passando os anos, foram 12 ou 13 reis que chegaram até o contexto de Jonas. Só que Israel começou a prosperar bastante e eles começaram a restaurar as fronteiras, então eles tinham dinheiro, eles estavam numa época onde estava bem na parte do exército, eles estavam bem, só que Deus não estava feliz com eles. E uma coisa que eu aprendo é que às vezes está tudo bem, está dando tudo certo, mas nem porque está dando tudo certo que é certo. Às vezes você está bem financeiramente, você está bem com a sua família, você está bem com outras coisas, mas se o seu coração não está diante de Deus, você sabe onde você está. E eu também sei. E era isso que estava acontecendo com Israel. E Deus levantava profetas e dizia que eles estavam cheios de idolatria, mas mesmo assim eles falaram, não, está tudo bem, vamos continuar assim. E Jonas estava nesse meio. E quando ele foi um dos que profetizou sobre que Israel ia prosperar, que ia retornar às fronteiras e tudo mais, só que Deus chega para ele com uma ordem diferente. Chega para ele falando, olha, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. Ele deu uma ordem. E eu não sei se você sabe profeta, mas quando Deus fala, ele vai ter que cumprir. Só que Jonas discordou de Deus. E ele pensou assim, se não é do meu jeito, eu vou fazer de outro. Deus, o senhor está ficando louco? Deus, por que o senhor está me mandando para esse lugar? Só que, nesse contexto, por que Jonas estava com tanto... Por que Jonas pensou em não ir? Quem era o Nínive em si? Nínive era uma cidade muito grande para aquela época, só que eles eram muito cruéis. Quando eu pensava em cruéis, eu falava, nossa, eles deviam ser poderosos de arma, mas eles... Algumas histórias dizem que eles matavam as pessoas e amontoavam os corpos para exibir. Eles torturavam as pessoas, os cativos. Eles eram um povo muito idólatra. Era um povo assim e muito inimigo de Israel. E pense você no mesmo contexto. Deus fala para você assim, ó, você vai lá sendo profeta e você vai pregar para o seu pior inimigo. E além deles te matarem, eles têm poder de destruir Israel. Você vai pregar para talvez uma nação se arrependa para alguém que vai destruir. Realmente foi o que aconteceu depois. E aí eu fico pensando, nossa, Jonas, que covarde, mas eu acho que eu também não ia. Falar, Deus, manda outro. Deus, faz outra coisa. E talvez, eu não sei se isso aconteceu com você ou comigo, mas algumas vezes Deus já pediu algumas coisas para mim e eu falei, não, isso aqui não. Deus, não deve ser o Senhor que está falando comigo, deve ser outra coisa, eu estou ouvindo outras vozes. Dá uma ignoradinha assim e vai para o outro lado. Eu sei que Deus não precisava de Jonas. Eu sei que Deus que move os céus e a terra não precisava de Jonas. Mas Deus tinha separado ele como profeta. E talvez você também não pense que você é insubstituível, ou que eu sou insubstituível, porque nós não somos. Mas nós perecemos por não cumprir a vontade de Deus. Deus permanece no trono. Mas se você não cumprir aquilo que Deus quer para você, quem vai sofrer é você. Mas Jonas teve essa ideia incrível de falou assim, eu vou ir para outro lugar. E ele foi para o oposto. Então ele desceu e Tarsis ficava mais ou menos na Espanha. Então eu fui pesquisar qual era a distância mais ou menos. E eles falavam que podia ser até 4.000 quilômetros. Naquela época era muito tempo. Podia viajar quase um ano. Ele falou assim, não, se eu for para o outro lado do mundo, porque o Deus de Israel está aqui, lá ele não vai estar. E a ideia de Jonas era boa. Jonas não tinha medo de morrer. Ele só não queria fazer aquilo que Deus quis.
E aí, continuando na palavra, no versículo 4, diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas para o mar para tomar o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitava e dormia profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Já parou para pensar como que Jonas estava dormindo num barco, se estava tipo a tempestade virando para um lado para o outro? Estava todo mundo desesperado e Jonas em paz. E quando Jonas falou assim: olha, o problema sou eu, ele falou: me jogue no mar. Eu acho que o medo de Jonas não era em si morrer. Ele falou: clame ao seu Deus. E Jonas ia clamar o quê para Deus, que se ele sabia o que ele tinha que fazer? Jonas sabia o que ele tinha que fazer, mas ele deixou quieto. E eu aprendi algo sobre a vontade permissiva de Deus e a ativa de Deus. Às vezes Deus vai deixando você ir. Deus te deu uma ordem, só que você fala assim: depois eu faço, ou qualquer coisa. E Jonas chegou até o barco. E que coincidência, né? O barco estava lá, preparado para ele, ia para o lugar para onde ele queria ir. E ele foi lá e dormiu no porão tranquilamente, porque estava dando tudo certo, segundo a ideia dele. Mas, de repente, Deus manda uma tempestade para ver se Jonas acorda. Jonas podia ter orado ali e falado: Senhor, me perdoa, salva todo mundo, eu vou. Mas Jonas preferiu que jogasse ele no mar. Eu fiquei pensando em mim e falei: Deus, quantas vezes eu disse não e as coisas estão apertando e você fala: não, eu vou resolver, eu vou fazer outra coisa. As coisas estão mudando e você fala: não, mas deixa que isso aqui eu resolvo, vai passar. E nem toda tempestade é por causa de Deus, mas às vezes Deus usa algumas situações. E a gente não está percebendo que é Deus falando: viu, acorda, volta para onde você tinha que ir. E aí Jonas falou assim: não, deixa acontecer, vai passar. E Jonas foi jogado no mar. Eu acredito que ele deve ter pensado: agora já era, né? Agora eu vou morrer resolvido, não vou ter que fazer aquilo que Deus queria. E aí Jonas só caiu em si quando ele estava dentro do grande peixe, que ninguém diz que é a baleia, tá? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas Deus mandou uma ordem para o vento, Deus mandou uma ordem para a tempestade, Deus mandou uma ordem para o animal, para o peixe. Para quê? Deus podia ter falado: não, morre aí você, eu vou chamar outro. Tinha outros profetas naquele tempo. Mas Deus queria Jonas. Isso mostra como Deus é misericordioso e como Ele sabe quem você é. E eu sei que Deus não precisa de nós, mas Ele nos quer. Ele quer que você e eu estejamos dispostos, sim. Então Deus não teve problema em usar uma tempestade, Deus não teve problema em usar outros meios, mas Ele estava chamando Jonas de volta. Se fosse eu teria desistido de Jonas, mas Deus não desistiu de Jonas aqui. Mesmo ele discordando e confrontando Deus. E Jonas só caiu em si quando ele ficou só ele e Deus. Jonas ficou dentro do ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. E eu fiquei pensando como seria isso. Que eu acho que não era um lugar confortável. Mas ali não tinha nada. Jonas não morria. Se resolvia para não, Deus, tira a minha vida. Não, Jonas ficou lá, num ambiente hostil, mas só tinha ele Deus. E aí ele caiu em si de que ele precisava de Deus. Ele só foi cair em si quando não tinha mais nada ao redor dele, quando ele não tinha mais opções, quando ele não tinha mais para onde fugir. Mas Jonas fez uma oração e eu queria ler uma parte dela com vocês, que está no capítulo 2. Irmãos, vocês estão muito silenciosos. Tá me dando medo. Misericórdia. Tô acabando. Eu nem enxergo o relógio, mas eu vou acabar rapidinho.
Está escrito assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele respondeu do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. E todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. E aí no versículo 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. E o que eu prometi cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Ele se lembrou quando a vida dele estava no fim. Mas eu espero que eu não precise disso. Eu queria que quando Deus falar algo para mim, eu falo: tá bom, Senhor, eu vou. Eu não queria que as coisas fossem acontecer e que fosse a última opção. Mas ainda que seja, que você se lembre do Senhor e que eu também me lembre. Que você se lembre de que a única esperança é Ele. Eu pensava que quando o peixe vomitou Jonas, teoricamente, tinha deixado já na porta de Nínive. Mas não diz isso. Diz que ele deixou em terra firme. E pode ser que Jonas teve que voltar onde ele tentou fugir. Algumas histórias dizem que ele deve ter ficado perto do porto de Jope. Jonas teve que voltar o caminho todo e refazer da onde ele começou a desobediência. E talvez a gente precise voltar aonde a gente caiu. E refazer os passos de novo da onde Deus falou para você ir e você não foi. Aonde Deus te deu uma direção e você foi por outro caminho. Então você precisa refazer esse caminho e ir no caminho correto. Não tem outra opção. Não dá para você pegar um atalho e falar: não, agora eu vou chegar lá. Porque o caminho é importante. O processo era importante. A obediência de Jonas. Deus podia teletransportar Jonas. Mas a obediência dele ia fazer diferença. Então, eu queria que nós refletíssemos nisso, de que talvez a gente tomou algumas decisões erradas. Talvez a gente pensou: Deus, com isso eu não concordo, não. E eu sei que tem coisas que é muito difícil. E eu não estou falando de alguém que conseguiu alcançar tudo isso, que disse sim todas as vezes, que se deixou ser usada por Deus todas as vezes. Tá aqui uma pessoa que já disse não muitas vezes. Tá aqui uma pessoa que Deus já prometeu muitas coisas, só que com as promessas vem um preço, e eu não quis pagar. E aí você vai voltando para trás e falando: nossa, quão longe eu tô. Mas você precisa começar de novo, você precisa caminhar de novo. Até você alcançar o tempo da promessa. Até você falar: não, Deus, eu me importei. Às vezes nós nos importamos muito com aquilo que Deus, com o que nós queremos de Deus e não do que Ele quer de nós. Nós temos uma lista enorme de coisas. Eu digo nós, mas na verdade eu. Você vai começar uma oração: Senhor, muito obrigado por isso. Senhor, que Deus, eu queria isso. Senhor, o Senhor pode, o Senhor é dono de todas as coisas. Mas se a gente perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer direcionar a minha vida? Talvez a gente não tenha tantas surpresas assim. Talvez quando as coisas acontecerem, se a gente parasse aos pés de Cristo para ouvir o que Ele tem a dizer, você não vai ser tão surpreendido. Porque você sabe o caminho que você vai seguir, porque Ele vai guiando você. Mas quando você escolhe fazer o seu próprio caminho, quando você escolhe ouvir a sua própria voz, você está perdido. Você está perdido no meio do mar, você está à deriva, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E eu acho que muitas vezes, por isso que eu disse que essa palavra era para mim. Se Deus teve misericórdia de Jonas, Ele pode ter misericórdia de mim também. Pode me ajudar a voltar ao começo. Jonas voltou e ele começou a pregar uma mensagem. Deus deu outra chance para ele. E
ele refez todo o trajeto e a mensagem de Jonas era muito curta. Que diz, tipo assim, ó, dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E ele ficou andando um dia inteiro falando, dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Ele não tentou convencer ninguém, ele falou assim, não, olha, irmão, você tem que se arrepender, porque Deus está querendo... Jonas ainda estava no coração dele que... tudo bem, se Deus vai destruir, que destrua. Eu quero que destrua, ele era a favor disso. Só que, quando uma palavra foi lançada debaixo do comando de Deus, ela teve um poder muito grande de converter uma cidade inteira. Porque um homem escolheu obedecer à vontade de Deus. E aí que eu aprendo que o poder não estava em Jonas, não estava nele ser o profeta, não estava na palavra dele, mas sim o poder da ação do Espírito de convencer alguém. Não era porque ele era profeta, é porque Deus queria cumprir algo e escolheu Jonas para fazer. E o poder não é nosso. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou para fazer algo, eu sei que isso às vezes custa. Eu sei que às vezes são coisas que a gente não acha que vai acontecer com a gente por causa... Às vezes você fala, não, Deus, agora eu vou cumprir seu chamado. Agora eu vou fazer isso. E aí começam as distrações, começa a ficar um pouco pesado. A gente começa a se atrasar um pouco na caminhada e falava, nossa, parece que quando eu não estava fazendo nada na igreja, era um pouco mais fácil. Mas a satisfação de saber que você está na vontade de Deus, não existe outra. Porque você pode estar bem em qualquer outra área da sua vida, mas se você sabe que se você dobrar os seus joelhos e você fechar os seus olhos e falar, Senhor, e você sabe que Ele está te escutando, as coisas às vezes ficam difíceis, mas você tem para onde correr, você tem para quem clamar. Agora, se você está no contrário, Deus continua te amando. Mas Jonas antes estava querendo ficar a 4.000 quilômetros de distância. Deus continuava lá, mas Jonas que saiu para o outro lado. Será que a gente também não está muito indo para outro caminho e por isso que a gente pensa que Deus não está ouvindo? Deus estava ouvindo, mas Jonas precisava voltar. E uma geração inteira daquela cidade se converteu por causa de uma palavra muito simples. E eu aprendo que Nínive não merecia aquilo. Porque eles eram cruéis e eles eram inimigos, mas a misericórdia de Deus não ficou só sobre Israel. A misericórdia se estendeu e se estendeu tanto que alcançou eu e você. Só que, às vezes a gente acha que nós fomos alcançados, a gente se esquece de que nós fomos alcançados. A gente se esquece que a misericórdia não era para nós. Que Deus veio, a salvação veio para os judeus. A gente se esquece que a gente foi enxertado. E aí a gente esquece de estender a misericórdia para outro. Jonas pregou e ele subiu no monte para ver a cidade sendo destruída. Ele ficou para assistir. Só que ele se esqueceu que Deus deu uma chance para ele lá no ventre do peixe. Ele esqueceu que ele também tinha desobedecido a Deus. E ele queria que as outras pessoas também fossem. Às vezes eu escuto uma palavra assim. Se eu tenho poder. Se eu pego. E a gente fica pensando mesmo, a gente fica indignado com algumas coisas. E eu não tiro sua razão de ficar indignado. De achar que as coisas são injustas ou muitas coisas assim. E a gente fala, nossa, se eu pudesse eu faria isso. Mas a gente precisa pensar que... Será que se nós estivéssemos nessa situação, Deus alcançaria de misericórdia para nós? Ou não? Se eu precisar da misericórdia, quantas vezes, na verdade, eu precisei que a misericórdia se renovasse sobre a minha vida? Quantas vezes, por desobediência a Deus e o que Ele tinha a dizer, eu precisei de outras e outras chances? Eu escutei a Luciana pregando aqui e ela contou sobre o cunhado dela. E ela falou assim, e se ele cair de novo, se ele cair de novo? E ele caiu várias vezes, mas a família teve para abraçar ele, para estender, porque era o que eles sabiam fazer. E qual que é o nosso papel? Aquele que foi muito perdoado. Você e eu fomos muito perdoados e a gente precisa se lembrar disso.
A gente precisa se lembrar de todas as vezes que a gente esqueceu da vontade de Deus, todas as vezes que a gente se desviou, mas Deus nos deu outra oportunidade de refazer o caminho. E pode ser que Deus esteja nos dando a oportunidade hoje também. Só que Jonas deixou o coração dele endurecer. E ele foi lá e ficou assistindo que a cidade fosse destruída. Só que Deus não destruiu, porque Deus deu uma chance para Nínive. Depois de um tempo, Nínive foi lá e destruiu Israel, voltou a pecar. Os filhos dos filhos não deram atenção à continuidade daquilo que Deus fez. Mas aquelas pessoas que estavam lá foram salvos, porque elas escolheram obedecer. E Jonas ficou indignado com isso. E falou: Deus, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, então tira a minha vida. Jonas ficou tão indignado com ver aquela situação, que para ele não importava mais a vida dele, ele só queria ver o outro destruído. E só um atento a isso, às vezes a gente está focado tanto na situação dos outros. Às vezes a gente está focado tanto no que os outros têm, ou no que os outros alcançaram, ou a gente está focado em tanto em, nossa, aquela pessoa me fez mal, então eu quero que ela pague, que a gente esquece da nossa própria vida e do valor que ela tem. Porque a gente queria o quê? Colocando os nossos olhos em outras coisas. Jonas só queria que os inimigos fossem destruídos. Jonas não se importou com o chamado dele, Jonas não se importou com o que ele ainda tinha para viver e como Deus poderia usá-lo. E eu queria dizer para você e para mim hoje que você não pode se distrair com isso. O que Deus vai fazer a respeito do outro não diz respeito a você. O que Deus tem para o outro não é para você, mas Deus tem algo para você. Se concentre nisso. Será que a nossa vida não está tão monótona a ponto de a gente esquecer que Deus tem um plano específico para cada um de nós? Que Deus tem pensamentos de paz e não de mal? Que Deus não tem só casas e outras coisas, mas Deus tem uma vida em abundância aqui e nós temos uma morada no céu. Talvez se nós passássemos todos os dias pensando em como nós podemos nos melhorar, e eu estou falando isso de alguém, meu amigo Xota aqui, e eu falo assim, às vezes eu vou pregar para ele, e aí eu falei, nossa, falou a hipócrita. Aí, porque às vezes a gente vai falar para o outro, mas a gente esquece de nós. Deus tem algo, só que cabe a você escolher o que Ele tem a dizer ou o que você quer. Deus pode ser que você seja abençoado, mas você não vai ser plenamente feliz se você não ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Jonas olhou, para finalizar, no capítulo 4. Jonas ficou lá esperando a destruição, só que ele estava em cima do monte, e aí Deus quis usar uma analogia com ele e fez crescer uma planta. E Jonas se apegou com aquela planta. E aconteceu algo engraçado. Esses dias nasceu umas florzinhas azul na minha garagem. Não fui eu que reguei, porque todas as plantas que eu tentei regar na minha vida, elas morreram, tá? Então não é um dom, eu queria ter esse dom, mas eu não tenho. E a minha vizinha tem uma árvore linda e várias florzinhas assim, toda vez eu vou olhar, e eu agradeço a Deus pela vizinha, porque ela plantou, ela cuida e eu só fico observando. Porque se fosse minha, ia dar errado. Mas elas nasceram e o Emanuel nem liga pra isso. Mas ele olhou e falou assim, cá, nasceram umas flores e eu nunca tinha visto azul assim. E eu falei, nossa, que lindo, né? Que bonito, a gente não fez nada e elas nasceram. Chegou 2 dias depois, eu olhei e as flores não estavam mais lá. E aí eu comecei a sentir falta da florzinha. Eu falei, nossa, eu tinha feito planos de regar ela, eu tinha feito planos de deixar ela crescer. Eu falei, Emanuel, ele falou assim, não, vamos cortar essas folhinhas aqui. Era uma florzinha bem pequenininha. Mas elas se foram. E eu falei, nossa, elas vieram e foram muito rápido. Mas não fui eu que fiz. As coisas, elas mudam muito rápido, mas às vezes a gente se apega nisso. Se eu tivesse, talvez, cuidado, não era pelo... Se eu tivesse feito qualquer esforço, ela teria ido do mesmo jeito. Jonas teve uma planta, ela cresceu e Jonas se apegou a ela porque ela começou a fazer sombra para ele. Só que, o que aconteceu? Essa planta que Deus fez, Jonas capítulo 4, tá aqui.
Então o Senhor, capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar, e com isso ele desejou morrer. Disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas aí Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Precisou vir mais um vento para acordar Jonas. Jonas ainda teve a audácia de questionar Deus. Precisou vir um vento, precisou ele se sentir mal, precisou ele sentir falta daquilo que ele não tinha feito. Para ele perceber que, olha, ele se esqueceu da misericórdia. Mas Deus olhou para aquelas pessoas que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda e falou: não, eu quero dar uma oportunidade para eles. E para a gente finalizar, eu não sei em que ponto você se encontra. Se é no ponto de ter recusado o chamado, se é no ponto de você até vai lá e faz, mas o seu coração não está disposto a ir. Falar: não, eu vou na igreja, eu vou ter que, eu vou servir na porta, eu vou servir no louvor. Mas na verdade o que eu queria era outra coisa. Esse povo folgado tem que ir toda vez. O coração não está aqui. Às vezes as suas escolhas te levaram a caminhos que você fala: nossa, agora está muito ruim para voltar, agora passou muito tempo que Deus me chamou, passou muito tempo daquilo que... é muito mais difícil você voltar ao começo e fazer tudo de novo. É mais fácil você emendar as coisas, mas Deus não trabalha assim. Deus quebra e faz de novo. Deus refaz as coisas. E talvez também nós estejamos num lugar onde a gente foi muito perdoado e muito alcançado, mas a gente se esqueceu de onde a gente veio. Se esqueceu de que Deus não só nos salvou, mas salvou nossa família, nos deu uma família, nos deu uma casa, nos deu irmãos. E aí a gente está só focado no fim do outro, só focado em você receber justiça. Não que seja errado, mas você quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu não sei aonde nós nos encontramos, e pode ser que hoje isso não tenha nada a ver com você. Mas uma coisa é certa, de que a vontade de Deus, ela é disponível. Basta você pegar ou não. E eu sei que Deus tem mais para nós. Deus tem algo que você ainda não atingiu e que eu não atingi. Deus tem um outro caminho para você. Mas cabe a nós escolhermos, falar: não, Deus, então hoje eu queria isso, eu quero isso de novo. Eu quero te ouvir de novo. E eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E eu quero olhar para as pessoas com os seus olhos. Eu não quero olhar para alguém como eu acho sobre a Júlia. Eu quero olhar como Deus olha para ela. Porque aí não vai ser eu querendo algo para ela, vai ser a misericórdia de Cristo olhando para ela. Se a gente tiver os olhos de Cristo, a gente vai tratar as pessoas melhores. A gente vai tratar a nossa casa e nossa família melhor. E a gente vai servir melhor. Mas o nosso coração não pode azedar. E eu queria orar com vocês. Se você pudesse colocar de pé. Toda essa palavra que eu li, que eu fiquei estudando, na verdade foi mais para mim do que para vocês. Talvez para mim tomar vergonha na cara e começar a refazer algumas coisas, começar a voltar atrás em algumas coisas. E eu falei: Deus, eu não quero chegar no último instante para ter que ouvir o Senhor. Eu quero estar disposta
Mas eu sei que eu tenho muitas amarras ainda, eu tenho muitas coisas para deixar, eu tenho muitas opiniões minhas, mas que o Senhor prevaleça acima delas, que o Senhor prevaleça acima da carne. E eu quero que nós oremos por isso hoje, de que Deus está nos dando uma outra chance de observar onde nós estamos, e Deus quer que nós avancemos para onde a vontade perfeita e agradável de Deus. Deus tem mais para nós. Jesus, nós estamos aqui e eu não sei em que lugar nossos irmãos se encontram, mas eu sei aonde eu estou. E eu sei que eu preciso da sua misericórdia, eu preciso de outra chance. Eu preciso refazer algumas coisas, eu preciso rever algumas escolhas erradas, eu preciso voltar no caminho, mas eu preciso que o Senhor me levante, que o Senhor nos levante para fazer a sua vontade, Deus. Não deixe a carne e a nossa vontade prevalecer sobre a sua. Abre os nossos olhos, Jesus, hoje, para a gente enxergar aquilo que o Senhor quer e que caminho o Senhor quer que a gente caminhe. Deus, não deixe o nosso coração endurecer a ponto da gente não ter misericórdia do outro. Deus, não deixe o nosso coração endurecer a ponto da gente não ter mais recursos e aí nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor seja o primeiro onde nós vamos clamar. Que o Senhor seja o primeiro onde que nós vamos ouvir, Deus. E que essa palavra não seja minha, mas que ela possa gerar fruto primeiro em mim, Senhor, e através do Teu Espírito em qualquer pessoa que ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.